Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de brincos da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova. E muito importante também acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, ajuda a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, pode colocar na tua orelha esse par de brincos simplesmente maravilhoso, não é fantástico? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela nossa loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história e fiquem com Deus. Ele estava tão séria, com a expressão assim tão carregada. Eu pedi que você viesse aqui, Vale, porque eu tenho uma coisa muito séria para te falar. Que foi, amor? Fala, tô ouvindo. Não me chame de amor. Não somos mais nada um do outro. Se não fosse essa pendência, essa necessidade que você saiba... Enfim, eu nunca mais ia querer ver a tua cara. Não esqueci o que você me fez, viu? Tá certo, Rosana. Eu vou fingir que não te amo, então, tá bom? Que você não significa nada pra mim. Pode falar. O que é? Quando ela finalmente abriu a boca e falou, eu fiquei tonto. Primeiro não acreditei, depois pensei que talvez... Isso é verdade, Rosana? Você está falando sério? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu e a Rosana, a gente já se conhecia fazia algum tempo, até porque ela também era ali do bairro, só que até então a gente nunca tinha conversado. Ela era vendedora numa loja, ali mesmo, perto da minha casa, e um dia eu fui até essa loja em que ela trabalhava, sem saber, claro, e justamente foi ela que veio me atender. E me atendeu de um jeito tão atencioso. Até conversamos um pouco, enquanto ela me ajudava a escolher uma camisa. Eu, sinceramente, não imaginava que ela fosse uma garota tão bacana, tão simpática. Aliás, simpática e bonita. Sorriso encantador. Não nego que acabei me interessando por ela. Eu estava sozinho na época. Tinha terminado um relacionamento fazia quase um mês. E desde então, não me envolvia com mais ninguém. No fim, algum tempo depois, acabei voltando àquela loja com o pretexto de comprar mais alguma coisa. Só que, na verdade, o que eu queria mesmo era vê-la de novo. Conversar um pouco mais com ela. Inclusive, foi outra vendedora que nesse dia se aproximou de mim, mas eu falei que preferia ser atendido pela Rosana, porque já era seu freguês. Enquanto me atendia, eu fui puxando assunto, até que pelas tantas criei coragem e perguntei aquilo que eu mais queria saber, se ela tinha namorado. E quando ela falou que não, eu cheguei à conclusão de que era o meu dia de sorte. Em vez de simplesmente convidá-la para sair, achei melhor não ser tão afoito, até porque fiquei com medo de receber uma negativa e apenas perguntei, então, Rosana, puxa, eu gostei tanto de conhecer você. Aí eu estava aqui pensando, você não quer me passar o teu número? Para a gente poder conversar mais, se conhecer melhor. Ela ficou indecisa, assim, a princípio. Depois sorriu e acabou concordando. E ela me sorriu de um jeito tão lindo, tão terno, que eu fiquei até com a impressão de que ela gostou de eu ter pedido o seu número. Ela acabou me passando o número do celular, mas eu não digitei no meu aparelho. Ela mesma colocou no verso de um cartãozinho da loja e me entregou. Olha, eu fiquei tão feliz. Saí daquela loja com um sorriso nas orelhas.
Até porque senti também que ela deu mostras de que tinha gostado um pouco de mim, pelo menos um pouco. Para resumir, foi assim que começou a nossa história. Ela tinha me dito que não podia ficar mexendo no celular, nem atendendo ligação no horário de trabalho. Mesmo assim, não resisti e mandei aquela mensagem. Oi, Rosana, aqui é o Evair. Tô te mandando essa mensagem só para te dizer que você é muito linda. Não consigo parar de pensar em você. Qual a chance da gente se ver ainda hoje, depois que você sair aí da loja? Fui direto, até com uma certa confiança. Nem pensei na possibilidade de ela me dar, sei lá, um fora. Até porque, se fosse para fazer isso, ela nem teria me passado o telefone. Como eu já estava imaginando, a resposta não veio. Pelo menos não de um modo assim imediato. Somente mais tarde, lá pelas 8h15 da noite, é que ela mandou resposta. Oi, Evair, desculpa, só vi agora a sua mensagem. Eu te falei que não podia ficar mexendo no aparelho, no horário de serviço. A minha chefe aqui era muito rigorosa. Falei que não tinha problema, que até imaginava que aquilo fosse acontecer. E no fim, ela falou que tinha coisas a fazer naquele dia, mas que se eu quisesse, poderíamos marcar alguma coisa para o dia seguinte. Deixamos tudo combinado. Fiquei de passar na loja ali pelas 8 da noite para apanhá-la. E eu simplesmente não parei de olhar a foto do seu perfil. Ele estava tão bonita, sabe, tão encantadora, tão delicada. Até que no dia seguinte nos encontramos e acabamos indo a uma pizzaria. E olha, foi uma noite perfeita. Apesar de ser tão cedo ainda, aquele era o nosso primeiro encontro. E sabe, chegou uma hora que eu resolvi abrir o coração. Falei que tinha me encantado por ela, desde aquela primeira vez que havia estado na loja. Ela ficou toda desconcertada, mas sorriu assim, de um jeito como se tivesse gostado. E ainda falou, engraçado, Evair, eu já tinha te visto algumas vezes, aqui mesmo, no bairro. Mas nunca imaginei que um dia a gente fosse se aproximar. Então, nem eu. Ainda menos me encantar desse jeito por você, né? Aliás, se você soubesse o que eu estou pensando agora, qual é a minha vontade? Ué, me fala? O que você está pensando? Estou pensando em te dar um beijo. Eu falei aquilo, mas nem esperei resposta. Já fui me aproximando e o nosso primeiro beijo, então, aconteceu. Para minha satisfação, ela só fechou os olhinhos e correspondeu. Foi desse modo que começamos a namorar. Bastou aquele nosso primeiro encontro para eu me dar conta de que estava sentindo alguma coisa por ela já. A verdade é que essa menina me conquistou sem fazer esforço nenhum. De tão linda, de tão delicada. A gente então começou a namorar. Eu, inclusive, comprei uma aliança de compromisso e coloquei no seu dedinho delicado. Ela ficou toda feliz. Me abraçou apertado. Olha, nosso relacionamento, que começou dessa forma, assim, tão surpreendente, pelo menos para mim, porque, repito, eu já tinha visto algumas vezes, mas a gente nunca tinha chegado perto um do outro, muito menos conversado. Aí, de repente, por acaso, fui lá comprar uma camisa e acabou dando no que deu. Nosso relacionamento era lindo demais. Eu ia buscá-la todos os dias, no final do expediente, e a gente ficava namorando, curtindo. Acho que eu nunca tinha sido tão feliz assim em toda a minha vida. Nunca me senti tão satisfeito com a vida, sabe? Ao lado de alguém. Só que
Não dá para entender, né? Não dá para entender. Eu mesmo não entendo, porque estou falando tudo isso, mas perto de completarmos 11 meses juntos, quase um ano, uma ex-namorada começou a se insinuar e querer se reaproximar de mim, e eu, bobo, pateta, sem pensar nas consequências, acabei meio que caindo na conversa dela. Olha, juro, eu até hoje não sei por que fiz isso. Porque eu e a Rosana, a gente estava tão bem, os dois tão felizes. Já estávamos até começando a falar de morar juntos e de termos filhos. Até de filhos a gente já conversava. Ela falava que queria um casalzinho. Até os nomes das crianças ela já tinha na cabeça. Eu já era mais exagerado. Falava que queria mais 4, pelo menos. Queria encher a casa de filhos. Ela ria quando eu falava assim. Repito, estávamos inclusive falando de filhos, vivendo a fase que eu acredito seja a mais gostosa do namoro. E foi bem nessa época que aconteceu. Essa minha ex-namorada, ela começou a se reaproximar e um dia, sem pensar nas consequências, eu acabei saindo com ela. Pior, menti para Rosana que tinha um compromisso de trabalho. Depois, naturalmente, me arrependi. Fiquei com a consciência pesada. Só que continuei persistindo no erro, me encontrando com essa outra de vez em quando. Até que no fim acabou do jeito que geralmente acaba esse tipo de situação, né? A Rosana acabou descobrindo. Bem dizem que não existe crime perfeito. Ela ficou sabendo de tudo. Acho que não preciso nem dizer a reação que ela teve. Ela simplesmente terminou tudo comigo. Nunca vou esquecer daquele dia. Ela me olhando, com aqueles olhos tristes, e me falando aquelas coisas. Se foi a maior decepção da minha vida, viu, Evaí? Tá tudo acabado entre nós, nunca mais me procure de novo. Por que será que é só quando não tem mais jeito que a gente se dá conta da burrada que fez? Ela simplesmente não me perdoou. Ficou arrasada. Isso deu para perceber. Decepcionada demais comigo. Como consequência, me afastei, né? Daquela outra, Fernanda. Nunca mais tive nada com ela. E fiz de tudo para Rosana me perdoar. Me deram uma oportunidade de me redimir. Até uma surpresa eu fiz no dia do seu aniversário, que estava perto. Mas nada foi capaz de amolecer seu coração. Nem as flores e o presente que lhe dei, ela aceitou. Simplesmente não quis aceitar. Ainda chegou a dizer aquilo que, na verdade, eu já sabia, né? Mas agi como se não soubesse. Que eu podia ter feito qualquer coisa, mesmo que fosse errado. Que ela perdoava tudo, mesmo menos mentira e traição. Fazer o quê? Fui obrigado a aceitar a decisão dela, até porque o culpado de tudo era eu, que tinha sido fraco, burro, idiota, estúpido. Fui tentando levar a vida, até que algumas semanas depois, aquela surpresa. Ela que tinha me bloqueado, me ligou, dizendo que queria conversar comigo. Perguntou se eu podia passar na sua casa mais tarde, para a gente conversar. Imagine como eu fiquei. Sabe aquele lampejo de esperança? Ela não quis adiantar o assunto. E eu fiquei tão esperançoso de que ela fosse dizer que estava disposta a me perdoar, me dar aquela chance que eu tanto pedi. Fui até sua casa no horário combinado. Mas ela ainda estava cheia de reservas. Praticamente nem me deixou me aproximar dela para cumprimentá-la com um beijo no rosto.
já foi se retraindo. Eu fiquei tão frustrado. Ela estava tão séria, expressão carregada. Eu pedi para você vir aqui, Evair, porque eu preciso te contar uma coisa muito séria. Que foi, amor? Fala, tô ouvindo. Não me chame de amor. A gente não é mais nada um do outro. O que eu tenho para te falar é que eu descobri que eu tô grávida. Descobri essa semana. Olha, eu ouvi aquilo e senti aquela moleza no corpo. Como assim grávida? Eu não tive nem tempo para assimilar. Porque ela foi logo completando. Antes que você pergunte alguma coisa, até porque você é bem capaz de perguntar, o filho é teu. Olha, em vez de ficar zangado, ou mesmo preocupado, se bem que preocupado eu fiquei assim, logo que ela me deu a notícia, mas em seguida me passou uma coisa tão boa, eu senti assim uma alegria. Você está falando sério, amor? A gente vai ter um filho? Mas e nós? Como que nós vamos ficar agora? Você tem que me perdoar, me aceitar de volta, principalmente agora. Rosana, a gente vai ter um filho. É uma coisa muito importante. Eu perguntei aquilo e ela se manteve séria. Nem respondeu a minha pergunta, me deixando na maior expectativa. Insisti que sabesse, diante daquele novo fato, meu Deus, uma criança muda tudo. E depois tem outra. Criança tem que ser, pelo menos, é o que eu sempre pensei, criança tem que ser criada pelo pai e pela mãe juntos. Eu fui criado só pela minha mãe, meu pai longe, e sei o quanto faz falta um pai em casa. Por isso insisti. Quis saber se ela, de repente, poderia mudar de ideia, já que estava esperando, filho meu. E aí ela respondeu, aquilo que já tinha dito, né? Evair, não tem a mínima possibilidade. Depois do que você me fez, eu perdi completamente a confiança em você. Você me magoou muito. Aliás, eu nem ia te contar nada desse filho. Eu? Mas você é o pai, né? Tinha pelo menos o direito de saber. Mas, Rosana, por favor, esse filho muda tudo. Se não tivesse isso, eu até admito que você... Você vai fazer o quê? Vai criar esse filho sozinha? E eu? Que papel que eu vou fazer nessa história? Se quiser, você pode assumir o filho. Pode até me ajudar no que for preciso, mas de longe. Eu no meu canto, você no seu. Agora, se não quiser também, tudo bem, viu? Também não faço muita questão. Sou muito mulher para criar meu filho sozinho. Ela só falou aquilo e me virou as costas. Olha, eu me senti tão perdido, tão confuso. Uma mistura de sentimentos tomou conta de mim. Puxa vida, é claro que eu tinha errado. Isso está fora de questão, mas tinha reconhecido o meu erro. Estava arrependido. E depois tem outra. Ela estava esperando um filho meu. Será que essa mulher iria me condenar pelo resto da vida? Eu sinceramente não imaginava que ela fosse tão orgulhosa. Mas nunca perdi a esperança de que fosse me acertar com ela de novo. Principalmente depois que eu soube que a gente ia ter um filho. Mesmo ela tendo me dito todas aquelas coisas, essa esperança ficou ainda maior. Para minha sorte, a mãe dela dava total apoio por uma eventual reconciliação. Só que ela realmente não queria mais nada. Se eu quisesse, poderia assumir o filho. Isso ela me disse naquele dia mesmo.
Mas nós dois jamais voltaríamos a ser um casal de novo. Até que uma quinta-feira, eu no trabalho, a mãe dela me ligou. Tinham ligado para ela, lá da loja em que a Rosana trabalhava, para avisar que ela não tinha se sentido bem. Tanto que tinha sido necessário, inclusive, levá-la até o hospital. Olha, eu gelei nessa hora. Pensei no bebê no mesmo instante. E antes que eu falasse alguma coisa, a mãe dela jogou a pá de cal. Infelizmente, a notícia que eu tenho para te dar, filho, não é boa. Ela perdeu a criança. Perdeu? Mas como assim? O que houve? Nem ela soube explicar ao certo. Olha, eu caí num poço de tristeza tão fundo. Eu fiquei tão arrasado. Meu Deus, ela tinha perdido o nosso filho. A dona Júlia me passou o nome do hospital onde ela estava. E eu fui lá na mesma hora. Larguei do serviço, não dei nem explicação para ninguém. Eu não podia deixar a Rosana passar por tudo aquilo sozinha. Quando eu pude entrar no quarto para ver um pouco. Acho que não preciso nem dizer o estado em que ela estava, juro. Pensei que ela fosse me pedir para ir embora dali, mas não. Ela estava tão chocada com a perda do filho que parecia meio anestesiada. Cheguei a sentar ali, na beirada da cama, fazendo carinho no cabelo dela. Até que pelas tantas ela que estava segurando o choro começou a chorar. E o incrível, me pediu perdão. Me perdoa. Eu perdi o nosso filho. Mas que isso? Rosana, que isso? Pedir perdão? Você não teve culpa. Você não teve culpa de nada. Aconteceu. Isso aconteceu com 1 bilhão de mulheres. Tem cabimento me pedir perdão? Lhe dei um abraço tão apertado. Depois, mesmo não sendo o momento nem o lugar, lhe dei um beijinho na boca. Ela não se retraiu, nem fez nenhum comentário sobre o meu gesto. Na verdade, estava tão fragilizada que recebeu aquele meu carinho sem dizer nada, sem reclamar, sem pedir que eu saísse daquele quarto. Inclusive, fui eu que a levei para casa quando ela finalmente recebeu alta. Enquanto sua mãe preparava uma sopinha lá para ela, eu fiquei ali no quarto com ela, lhe dando apoio, força. E quando falei que iria embora, que ia deixá-la ali para ela poder descansar, o incrível aconteceu. Eu nem acreditei quando vi da sua boca aquele pedido. Não vai, Evair. Por favor, não vai. Fica comigo. Você tem certeza? É claro que eu tenho certeza. Estou precisando tanto de você. Fica. Sabe, apesar do que tinha acontecido, nem eu mesmo acreditei que ele estivesse me pedindo aquilo. Acabei, inclusive, jantando com elas ali, com ela e com a mãe dela. E mesmo depois que ela adormeceu, ainda continuei ali do seu lado, na cama, velando o seu sono. Eu estava tão triste. Eu estava tão acabado, tão arrasado. A perda do nosso filho, que eu já tinha imaginado tanto, mas tinha que demonstrar força, não podia esmorecer.
Quem estava mais fragilizada era ela. Já era tarde da noite quando fui para minha casa. O coração apertado, ainda tentando assimilar aquela tragédia. Mas apesar da parte ruim, e que era ruim de fato, tinha também aquele acontecimento. Porque, querendo ou não, a tragédia serviu para me reaproximar da Rosana. Porque ela parou de me tratar daquele jeito duro, frio. E aos poucos fomos retomando aquele nosso relacionamento de antes. Não que tenha sido fácil de um dia para o outro. Eu tive de provar que eu tinha mudado. Não com palavras, mas com atitude. No fim, a gente acabou se acertando. E ela me aceitou de volta na sua vida. Nunca vou esquecer do dia em que a gente reatou nosso namoro. Ela me olhou assim, séria, e falou aquilo. Será que o nosso filho era um anjo? Um anjo que Deus mandou para nos reaproximar? Sabe, eu nunca tinha pensado nisso, mas cheguei a me comover com aquelas palavras. Foi uma tragédia, uma tristeza. E é claro que eu jamais vou me conformar em ter perdido o nosso bebê, nem ela. Mas, sabe, pensar na possibilidade de que ele tenha sido mesmo um anjo mandado por Deus para reatarmos, para estarmos juntos de volta, é o que tem acalmado um pouco o meu coração. Mesmo não tendo vingado, nosso filho foi um verdadeiro milagre. Querendo ou não, ele foi o responsável por termos nos reaproximado. De modo que desde aquele dia que ela falou aquela frase abençoada, que eu passei a acreditar nisso. Apesar de tudo, ele foi uma bênção. Um verdadeiro milagre na nossa vida. Simplesmente o nosso anjinho salvador. E na próxima quarta-feira, 15 horas, não perca. Lembro que uma noite a gente tinha deitado para dormir e eu senti que ele queria me dizer alguma coisa. Sabe quando a pessoa te olha assim, com aquele olharzinho triste, aquela melancolia? Deitamos, ele ficou inquieto ali na cama o tempo todo, mas não falou nada. Até que no dia seguinte, enquanto tomávamos o café da manhã, ele perguntou: Elisa, seja sincera comigo. Você teria coragem de me trair? Olha, eu quase engasguei com o café. Te trair? Que pergunta é essa, amor? Claro que não. De onde que você tirou essa ideia? Ele não falou nada, mas continuou me olhando daquele mesmo jeito estranho, como se, repito, estivesse desconfiado de alguma coisa. E a verdade é que estava mesmo. Só algum tempo depois eu soube o porquê daquela pergunta, quando ele, olhando nos meus olhos, fez aquela revelação. Elisa, eu tinha só 16 anos. Era uma menina, uma adolescente. E a minha única preocupação era ser feliz. Era apaixonada pelo Reginaldo. E já fazia quase um ano que a gente estava namorando. E tudo era tão gostoso. Tudo era tão perfeito. Parece que no começo sempre é, né? Pelo fato de sermos vizinhos, a gente se via o tempo todo. Estávamos praticamente o tempo todo juntos. Sabe aquela fase que a gente está com o coração aberto para aquilo que existe de melhor na vida? O problema foi que de uma hora para outra, tudo se modificou. O pai dele faleceu e sua família se viu obrigada a se mudar dali onde a gente morava. Claro que isso não aconteceu assim de uma hora para outra, da noite para o dia. Mas não demorou mais do que um mês
para eles irem embora. Como já sabíamos que isso iria acontecer, tivemos esse mês para nos prepararmos, enfim, sabendo que seríamos agora obrigados a ficar um longe do outro. A gente conversou muito. Curtíamos o nosso namoro sempre com aquela preocupação, né, de uma coisa que a gente sabia que ia acontecer. A gente passou a sofrer por antecipação. A grande verdade é essa. Eles não iriam se mudar para tão longe. A avó dele morava no sítio cercado, mas, de todo modo, sabíamos que a gente não ia mais poder se ver todo dia, como estávamos acostumados. Não bastasse a tristeza por ele ter perdido o pai, ainda tivemos de enfrentar aquela nova situação. E, enfim, eles realmente acabaram se mudando. O meu maior medo era de que, pelo fato de estarmos longe um do outro, ele acabasse me esquecendo. Como a gente sabe que acontece na maior parte das vezes. De repente conhece outra menina, se encanta por ela e acaba, sabe, esquecendo. Este era meu medo, que ele esquecesse de mim, se interessasse por outra. O fato é que depois que eles se mudaram, a gente começou a levar nosso namoro daquele jeito, né? Só que com o tempo, eu comecei a sentir que ele começou a se afastar um pouco de mim. Também passamos a nos ver com muito menos frequência. E no fim, como eu temia, nosso relacionamento foi para o espaço. No dia em que ele terminou o nosso namoro, eu chorei muito. Aliás, já vinha chorando, mesmo antes da confirmação, porque, sabe, você sente, você percebe, você tem aquela sensação de que vai acabar, e realmente acabou. Eu amava tanto, pensava lá no comecinho do namoro que a gente fosse ficar junto para sempre, quem sabe até nos casarmos. O fato é que depois da mudança, se nosso namoro durou mais 5 meses, foi muito. Ele começou a trabalhar, quase não tinha tempo para me ver, devia ter feito novas amizades, conhecendo gente nova, inclusive novas meninas, né? E no fim, o que eu tanto temia aconteceu. Nunca imaginei que sofreria tanto na minha vida. Eu só sabia chorar. Os dias foram passando, as semanas, os meses, e eu acabei me conformando, né? Aceitando melhor a situação. Até porque, como dizem, o tempo é sempre o melhor remédio. E que outra opção eu tinha? Nenhuma. Só que, quando eu estava quase conseguindo tirá-lo da cabeça, quando já fazia quase 3 anos que estávamos afastados, ele esteve ali no bairro e me procurou na minha casa. Eu nem acreditei quando a mãe veio me contar. Adivinha quem está ali na sala querendo falar com você? Lembra do Reginaldo? O Reginaldo, mãe? Não perca, é na próxima quarta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Elisa e Reginaldo em mais uma edição de A Força do Amor.